Voltamos agora de mais um intervalo super rápido. Isso, estamos aqui agora mais um pacotão de beijos e abraços, né? Nós temos um grande abraço ao nosso amigo Ricardo Wiglisson, a Raquel Dias de Souza, a Jusileide Nascimento, a Adriele, né? Mamãe, né? Deus abençoe a vinda da Elisa. O pastor Marcelo Marinho, nosso grande amigo, parceiro, Henrique Lima, o Vitão Pedraça, grande amigo, grande abraço. A Marcela Johnson, nossa grande amiga, a Érica Fluesse, a toda a família Roriz, né? Estava assistindo e a gente encontrou com eles no Mergulhados. Lá no Mergulhados, né? E como prometido, aquele grande beijo, né? Ao Vismar, a Janete, ao Vitor, a Larissa e, né? Ao Bruno. Ao Brunão, né? Que tá aí, né? Noivo da Larissa, estamos Deus aí. abençoe vocês. Deus abençoe grandemente. E agora no Pare, Pense e Reflita, Pastor Val, da comunidade Judá em Células. Curte aí. E o meu milagre vai chegar. Graças pais, queridos, você que está em casa assistindo um programa sem nome. Eu sou o pastor Lucival, da comunidade Judá em Células. É uma igreja que não está no coração do homem, mas que faz parte dos planos de Deus para essa geração. Deus tem levantado uma geração nesses últimos dias e escolheu um grande começo na Zona Sul. E eu quero começar lendo um versículo no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que ele diz assim: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então, uma palavra que há 20 anos atrás eu não entendia, não conhecia, mas senti uma vontade imensa de fazer parte de uma igreja, né? Depois de passar por um fracasso familiar, de pai, mãe, uma família destruída, eu decidi, entrei numa igreja, no culto de jovens, assisti um culto e vi todos os jovens abraçados, chorando, ouvindo uma palavra de salvação. Eu decidi fazer parte daquele grupo, muito tímido, e comecei a frequentar aquela igreja. E um dia eu cheguei para minha mãe, ajeitei minhas coisas, minha mochila, e disse assim: mãe, eu estou indo morar na igreja. No começo ela achou uma loucura, quis fazer baixa assinada com a vizinhança, mas eu estava decidido. Não conhecia essa palavra, porque se eu conhecesse eu tinha vindo muito antes. E fui morar na igreja. Morei nos fundos da igreja, trabalhei muitos anos cuidando da igreja, lavando a igreja, limpando tudo, deixava tudo preparado para os cultos à noite. E tudo aquilo foi um ano de aprendizado, de amor pela obra de Deus, onde me fez olhar o Evangelho de uma forma mais amorosa. E durante 20 anos caminhei no Evangelho. Aí sempre orando, aprendendo, tudo que eu fiz foi aprendendo. Aprendi a orar, aprendi a ler a Bíblia, aprendi a tocar, aprendi a fazer tudo dentro da igreja. No casamento, meus amigos, ministério, mas Deus ele tinha um desejo maior no meu coração, como ainda tem mais do que tem hoje, de me levantar como um levita, como um pastor, né, de ensinar e motivar uma geração que estava com sonhos esquecidos, adormecidos. E alguns 3, 4 anos começamos a orar em cima de um ministério. Fazia parte de outra denominação, recebi a bênção dos pastores, da liderança, e saí e comecei um culto na minha casa. Comecei um culto, eu com minha esposa, comecei apenas com meu violão, e para a glória de Deus, quando nós entendemos o chamado, em 4 meses nós tínhamos tudo. Deus nos mandou músicos, Deus nos mandou cadeiras, Deus nos deu uma chácara, Deus nos deu som. Eu não sei como chegou. Eu sei que quando chegaram em casa tinha alguma coisa. E Deus nos abençoou em um salão grande na Zona Sul, na Rua Santa, para nós começarmos a primeira igreja da comunidade Judá em Células. Que não veio de mim, porque eu não tenho condições nenhuma, mas veio do coração de Deus. Estamos com 4 meses aqui na Zona Sul.
na Rua Sucupira, perto da Praça do Pirâmide, na Jatuarama, próximo a Jatuarama. E estamos aqui com o propósito de anunciar o Evangelho, de salvar vidas, de anunciar a gloriosa vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque um dia que mudou a minha vida, e tudo isso que eu aprendi, que eu vivi, eu quero que você que está assistindo esse programa, você que ainda não conhece esse Jesus, você que ainda muitas vezes conheceu ele de ouvir falar, conheceu ele porque um amigo teu aconteceu algo, teve uma mudança de vida, teve uma vida abençoada, uma família restaurada. Eu quero dizer que muitas vezes você ouviu Jesus, conheceu Jesus só de ouvir falar, mas a melhor experiência é estar perto de Deus. Não existe outra experiência, porque quando nós estamos perto de Deus, o milagre de Deus está conosco. Você que está em casa, você não nasceu por acaso, você nasceu com o propósito de Deus. O livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, ele nos ensina que antes de nós entrarmos na barriga da nossa mãe, ele já nos conhecia. E antes de sair, ele nos consagrou. E as nações ele nos deu como profeta. O que é ser profeta nessa geração? É alguém que profetiza, que anuncia essa palavra de salvação. Muitas vezes o inimigo de nossa alma, que eu não gosto nem de falar no nome dele, porque eu gosto de anunciar o nome de Jesus. Ele faz de tudo, nos coloca em vícios, em prostituições, em drogas, em bebedeiras, em tantas outras coisas, porque ele tem medo que você descubra essa palavra, porque ele sabe que quando você que está em casa descobrir o que é isso, você vai ver, e o inimigo de nossas almas vai ver o que você pode fazer no teu bairro, na tua casa, na tua região, no teu estado, na tua cidade, nesse Brasil e no mundo afora. Porque a palavra, ela nos garante uma promessa, ela nos dá uma promessa, e essa promessa é de anunciar as boas novas. E no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 19 e 20, ele nos dá uma garantia muito grande sobre isso, quando nós anunciamos a palavra. No capítulo 20, no versículo 20 do livro de Marcos 16, versículo 20, ele diz que quando os discípulos anunciavam a palavra de Deus, o Senhor os ajudava. Quando você descobre essa palavra de Jeremias, que você nasceu com o propósito de Deus, que você começa a anunciar, você não está só. Se muitas vezes você achou que estava só, você achou que se cansou de ler e nada aconteceu, querido, você não está só. Leia Marcos 16, 20. A Bíblia diz que quando eles anunciavam, o Senhor os ajudava e provava que estava com ele através de milagres. Quando você quer descobrir milagre na tua vida, ver milagre na tua vida, começa a ganhar vidas. Começa a ganhar vidas. O teu maior milagre, ele não está num carro, numa casa. Ele está numa pessoa que está sofrendo. Que muitas vezes as pessoas sorriem dela. Olham, zombam, aquele bêbado, aquela pessoa que muitos dizem que não tem jeito. Querido, o teu milagre está lá. Ele não está naquele salário dele. Ele está naquela pessoa. Existe um livro que eu li de um escritor chamado Augusto Cury, muito interessante, quero que você grave isso. Que ele falou uma frase muito importante. Ele disse: existe um mundo a ser descoberto dentro de cada ser humano. Existe um tesouro escondido nos escombros das pessoas que sofrem. Só os sábios e os líderes e aquele que entende esse chamado de Deus descobre esse tesouro. Então o teu milagre, ele está na presença de Deus e nas vidas que precisam ouvir o que você tem dentro do teu coração. É o que eu quero deixar para você.